Estamos ao vivo. E aí, gente? Pessoal entrando, esperando Estrela, Vini e Luísa entrarem aqui para convidar eles para a live. Hoje a gente vai falar sobre a importância do treinamento contínuo no extensivo. Opa, Vini entrou. Estrela e Lu, se estiverem por aí, deem um oi aqui nos comentários para eu achar vocês. Deu certo, Vini? Venham para o Rio. Temos planos. Vini? Olá! Oi, E aí? olá, Como você está? tudo bem? Tudo bem, Tudo ótimo, e você? que bom, bem também, graças a Deus. Nessa noite friozinha, falar sobre o extensivo, Ah, aquecer um pouquinho, né? Aquecer falando de arte. né? Assim é bom, né? Vamos ver. Uhum. Tô esperando Estrela e... Ah, a Estrela está aqui. Convidar. Vamos ver. Olá! Olá, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Qualquer Sim, coisa a gente. E é, só dá uma deu uma travadinha. travadinha, Star. A Luísa também. Já chamei aqui. Eita, a Estrela, acho que ela caiu. E aí? Oiê! Muito bem-vinda! Deixa eu ver, tô convidando a Estrela de novo aqui. Que eu acho que ela caiu, talvez. Deixa eu ver se... Bom, vamos ver aqui. Aceitar. Esperando aqui enquanto a Estrela entra. Agora ela saiu. Acho que agora ela vai conseguir entrar de novo. Mas e aí, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem, com frio Com frio, né? Eu também. Mas eu amo essa noite também. friozinha. Enquanto a É, eu Estrela tá passo frio, viu, entrando, gente? vamos contando, contem pra gente como vocês chegaram no estúdio, por que que vocês resolveram fazer o extensivo. Contem pra gente. Bom, vou começar. Comece. Então, depois que eu me formei oficialmente, né, formalmente, eu fiquei um pouco perdida, assim, aê, chegou. Eu E, fiquei um pouco perdida de, tipo, próximos passos, assim, o que que eu faço agora, em termos de estudo mesmo, e formação e tal. E aí eu comecei a ir para vários lugares, assim, né? Então, né, professores, pessoas de mercado que eu sabia, né, que tinham, ou que eu já tinha visto alguma coisa da pessoa, ou que eu já tinha ouvido falar, eu ia atrás, né, para continuar estudando, né, para me manter em movimento. E aí o método era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, eu tenho uma grande amiga que estudou lá
no Lee Strasberg em Nova York. Mas era isso, assim, eu não tinha muita ideia do que era. Eu só tinha ouvido falar do método, tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? E aí foi assim que eu cheguei no estúdio, né? Nessa minha tentativa de entender que outras coisas eu poderia estudar e, enfim, e acrescentando nessa minha formação como artista de maneira geral. E aí, uma vez que eu entrei, não é mesmo? Nunca mais saí. É isso. Maravilhosa. E você, Vini? Eu já tinha ouvido falar, né, bastante do método, obviamente, e tinha um aluno antigo da casa, o Luiz Amorim, que estava realizando um trabalho, um videoclipe, né, ele diretor do videoclipe, e aí ele chamou a Mel para fazer a preparação. Eu era o protagonista desse videoclipe, e ele chamou a Mel para fazer a preparação, e aí a nossa conexão foi imediata, tanto na questão de trabalho como na questão pessoal também. Foi uma conexão muito forte e aí eu realizei o trabalho e fiquei muito satisfeito com o resultado do trabalho, né? Aí bateu esse lugar de uau, o que é isso, né, cara? Como que a gente consegue aprofundar melhor isso e como é que a gente pode conseguir entender as ferramentas agora com mais tempo, né, com mais calma. E assim eu entrei, né, para esse projeto, assim eu entrei para esse processo, né, confia no processo e já estou há 2 anos e meio sem parar, partindo para 3 já. 2 anos e meio. Luísa, tá faz quanto tempo? 2 anos. Olha só, gente. Ou seja, você entrou logo na Hum. sequência do Vini. É. Nesse Foi. tempo, vocês já fizeram quantos ciclos? Cara, eu só perdi um ciclo nesse tempo todo. Então foram uns 5, 6? Não sei, perdi a conta. Amo, amo. Eu acho que é o meu sétimo. Acho que é o meu sétimo Adoro. ciclo. Se eu não perdi as contas, eu acho que é isso. O Você Vini veio. nunca parou. Desde 2022 ele fez todos. Não. Eu só parei porque eu tirei férias e fui pra Londres, sabe? Aí eu fui obrigada a parar. Foi um Válido. motivo chique, um motivo chique. E eu acho que é isso, assim. Eu e Carol estamos mais para fazer perguntas e ouvir vocês, porque é isso, né? O nome que a gente deu para essa live, o nome exato eu já nem lembro, Carol, sabe o nome exato. É extensivo, como um treinamento contínuo. Que é para E falar sobre a fato importância disso. treinamento contínuo. Porque é isso, acho que a grande coisa é que é isso, né? O método, ele não é o que eu sempre falo em aula, né? Que ele não é uma sequência de dicas e pronto, você dá check e foi. Ele é uma lógica de treinamento, ele é uma lógica de relação com o trabalho da cena. Então, o extensivo, a gente só organiza em ciclos para poder facilitar as inscrições, porque a gente sabe que a vida flui, então, né, não precisa ter compromisso ao longo do ano inteiro. Mas ele é um espaço contínuo que a gente abre 4 vezes a inscrição, mas é um espaço contínuo de treinamento. E vocês, que estão há tantos anos, vocês podem depor esse respeito, né? Que não é um golpe de marketing, não é o esquema de pirâmide. A gente brinca que é uma seita, a gente brinca que é uma seita, mas ele é isso, ele é um espaço contínuo de treinamento, que a gente precisa dar para essa live de academia de atores, que é esse espaço que está lá constantemente e inspirado em como funciona no Instituto de Strasberg, lá de Nova York, e de Los Angeles também. Iniciantes e avançados estão sempre misturados. Gente, se a minha voz ficar baixa, vocês me avisam que eu faço aquele esquema, Carol, que a gente já treinou. Mas tá rolando, né? Já, tá. Isso é todo no lugar público. De que iniciantes, intermediários e avançados estão sempre misturados, porque todos se beneficiam disso. E hoje mesmo eu estava pensando nisso, que eu, Carol e Mel
depois do curso de Keston, a gente estava conversando, do quanto, para poder se beneficiar dos lugares mais avançados do método, a gente precisa ter a base muito bem firmada, né? E que quanto mais a gente avança, mais fácil parece que a base é algo que simplesmente acontece. E não, a base é um software que a gente instala, né? E eu sinto que isso de ter, vocês que hoje em dia já são alunos avançados, vocês estarem com os iniciantes, realmente o fato de estar repetindo a base de novo, faz com que a pessoa avançada entenda a base a partir de outro lugar, né? Então, acho que gostaria de ouvir por que vocês permanecem, né? Com a primeira pergunta foi como vocês chegaram. Por que vocês permanecem e compartilhar os benefícios de permanecer? Assim, a primeira coisa que me encantou mesmo ali no estúdio, antes até de eu entender o que era a técnica, era justamente de ser esse espaço de treinamento contínuo. Porque é isso, assim, né? Depois que você tem a sua primeira formação, se é que você tem, porque tem muita gente que não tem, né, uma formação básica, você meio que fica um pouco perdido, assim, né? Meio aquele meme da Turma da Mônica, todo mundo correndo, desesperado, cada um pro lado, e você não sabe o que você faz, sabe? Tipo, eu estudo, eu trabalho, eu vou ser garçom, eu vou tentar, vou bater na porta da Globo, tipo, o que eu faço, né? E ter esse espaço de treinamento contínuo foi a primeira coisa da proposta que realmente me atraiu. Tipo, nossa, que maravilhoso, eu tenho um lugar onde eu posso estar constantemente praticando e me aprimorando e aprendendo e me aprofundando, né? Então, esse para mim, e é por isso que eu volto, porque é o lugar que eu sei que eu vou treinar, que eu vou treinar com pessoas, né? E aí, já emendando essa coisa de ter iniciantes e pessoas avançadas é simplesmente mágico e eu acho que é, inclusive, uma das bases da nossa profissão, do nosso ofício, né? Não existe você não aprender e não trocar, seja com a Fernanda Montenegro ou comigo, que estou aqui ainda, né? Galgando meu espaço. Então, eu acho que a coisa do ser um espaço contínuo, com pessoas que vêm de diferentes backgrounds, que conhecem e que não conhecem. Quem não conhece sempre vai fazer as mesmas perguntas, mas também sempre vai fazer uma pergunta diferente que você nunca pensou, né? Então, eu volto por causa disso, porque é um espaço de treinamento e porque, sim, esse revisitar a cada ciclo sempre vai fazer você se aprofundar. Nunca vai fazer você ver a coisa da mesma forma, assim. Então, eu acho também como didática de ensino é muito rico. E só para terminar o porquê que eu volto também, tem muito dessa coisa, né, de que o método é essas pessoas que incorporam e é uma seita e quem você quer, nananana. Mas uma coisa também que eu acho muito legal aí do estúdio é justamente essa falta de rigidez no processo, né? Porque eu também acredito que, assim, gente, técnicas de atuação vão existir várias, tudo sai do mesmo bolo no final das contas, tudo vem lá do tio Stan, sai tudo ali do mesmo lugar e vão, né, e vão se ramificando e pessoas vão criando novas formas. E o que vale é você achar o que funciona para você, o que você se identifica, né, por facilidades ou dificuldades que você tem, por visões, valores, sei lá, seja o que for. E aí, quando vocês, obviamente, né, que se propõem a ensinar o método, né, do jeito até mais puristas, né, como vocês mesmos falam, né, tal qual o Lee, né, ensina no estúdio, mas também trazem para a experiência do ensino outras técnicas e outros conhecimentos, né, como do Augusto, né, ou de vários outros mestres que Estrela, ou de professores, né, que Carol e Mel, porventura, tiveram. Isso, para mim, também já diz um pouco do que é esse espaço, que é um espaço de troca de conhecimento. Não existe só uma técnica que funciona, ninguém é dono do saber da atuação, e eu acho que esse encontro é o que também fortalece. Apesar da gente, obviamente, estar estudando o método, a gente estuda o método como uma das formas de desempenhar a nossa profissão. Uhum. Eu te ouço antes de passar a palavra para o Vini. É isso, a gente é bem purista no passar a técnica do Strasberg, né? E o extensivo, ele é muito território do Strasberg.
Uhum. Às vezes a gente coloca o bloco de texto que é do Augusto, mas que tem tudo a ver com a lógica do Strasberg, mas o arroz com feijão do extensivo é Strasberg. Os rice and beans. Eu tô- Relaxamento, memória sensorial e as entradas do trabalho de cena. Mas o extensivo, como lugar de prática constante, é um lugar de troca. Uhum. Eu acho que é isso que você está trazendo, né, Lu? O treinamento das ferramentas no extensivo foca no Strasberg, mas inevitavelmente a gente traz todo mundo com quem a gente estudou, a gente traz todos os nossos trabalhos, né? Nós três somos amigos, nós três somos preparadoras, e se retroalimenta muito, né? Então, e cada turma, por conta das experiências únicas, específicas e irrepetíveis de cada indivíduo, traz também uma gama de questões que é isso, né? Por exemplo, né, vocês dois estão na turma de sábado. Sábado a gente teve toda essa conversa sobre essa falta de rigor não significa deslenço, pelo contrário, né? O vai tem que ter para hoje, que é um dos mantras do estúdio. Tem turma que a gente fala muito de atuação para câmera. Tem turma que a gente fala muito mais de teatro. Então, essas trocas vão variar de acordo com cada grupo que se forma, com cada momento que a gente está também. A gente compartilha muito dos trabalhos que a gente está fazendo, né? Então, é isso, é verdade, concordo. Você, Vini? Ah, gente, eu volto primeiramente porque é um espaço seguro. É um espaço seguro que a gente tem a liberdade, primeiramente, de ser a gente mesmo, como o artista, né? Que às vezes parece que é uma coisa tão óbvia, mas não é, por N motivos, por uma questão de vida, por uma questão própria da carreira artística mesmo, que às vezes vai minando você para determinado perfil que a sociedade vai te colocando ali, você entrou naquela caixinha, entrou naquele modelo artístico ali, é muito difícil você conseguir sair desse lugar, né? Então, primeiramente, é esse lugar de espaço seguro que a gente tem de poder treinar, como uma academia, né, que a gente vai, seja 2, 3, 4 vezes por semana, sabe? Saber que eu tenho essa possibilidade de todo sábado estar ali presente é maravilhoso, porque a partir desse espaço seguro, ele gera algumas coisas, ele gera confiança, ele gera, ao mesmo tempo, a sabedoria que a gente vai conquistando nas aulas, e é uma sabedoria que a gente vai realizando com o tempo. Muito do que a Luísa trouxe, você completou nesse lugar de que as coisas vão se encaixando com o tempo, porque essa questão de mercado também me exige essa necessidade, esse pronto, esse artista pronto que temos que estar o tempo todo com o act sempre muito ativado. E não necessariamente é assim, né? As coisas precisam de tempo para acontecer. E a gente saber quando a gente está num local seguro, e esse local seguro permite a gente poder trabalhar com um tempo maior, cara, é um sonho que todo artista quer, sabe? Então, esse, para mim, é o principal motivo que me faz querer estar todo sábado. E você, Carol? Você que foi aluna do extensivo original. A Carol é da primeira turma, né? Porque a Carol foi com a Mel. Aliás, na verdade, vocês eram da mesma turma ou não? Não, ela começou no segundo semestre de 2012 e eu comecei no primeiro de 2013. Então, na verdade, do original é a Mel. Você é quase lá, mas você estava sendo minha aluna no paralelo. É. O extensivo naquela época era exatamente como no Strasbourg, eram 3 meses, né? 2 semanas. Aí depois a gente não conseguiu mais. Você que vem de ser aluna virou nesse tempo, e hoje é professora. Que depoimento você tem para dar sobre espaço de treinamento constante?
eu fui completamente transformada pelo método, e eu sempre falo isso, que eu tive muita sorte de ter conhecido a Estrela, conhecido o método antes da minha formação, né, formal, desculpem pela redundância, mas antes da minha formação como atriz. Então eu conheci o método antes disso e eu sinto que me trouxe uma base, uma independência, porque é o que eu sempre falo, assim, é muito bom ser guiado, é muito bom ser dirigido, é muito bom ser conduzido. Eu que sou cria da Estrela, é maravilhoso ser conduzido pela Estrela, mas eu sinto que o método traz essa independência, ele te instala essas ferramentas, e óbvio, que delícia ser conduzido pela Estrela, mas essas ferramentas estão na gente. Então, o que a gente vai fazer depois, seja um curso, seja um projeto, a gente consegue levar essas ferramentas com a gente. Então, eu senti muita independência no meu instrumento. E é isso, assim, não importa o que a gente esteja fazendo, o método sempre vem ali como base, a lógica do método está sempre ali presente como base. E agora, né, da perspectiva de professora, vendo principalmente alunos que estão com a gente há tanto tempo, o Vini e Luiz é isso, estão aí ininterruptamente há 2 anos e meio, é óbvio, fazer um ciclo de extensivo é muito potente, porque você entra em contato com as ferramentas e com certeza sai do extensivo transformado. Mas tem uma coisa nesse lugar de academia, nesse treinar constante, que é palpável, assim, a gente percebe nitidamente o quanto isso transforma o instrumento dos atores. E aí eu até queria emendar numa pergunta para Luiz e Vini, como vocês sentem, né, para o Vini lá de 2 anos e meio atrás, a Luísa de 2 anos atrás, como vocês percebem o instrumento de vocês, né, quando vocês começaram e hoje em dia? Vou deixar o Vini começar agora, para não ficar sempre eu começando. Boa, arrasou. Cara, eu sinto um lugar, comecei batendo muito nessa tecla, e aí vou explicar o porquê que eu estou batendo, mas eu sinto um lugar principalmente de segurança. Eu vim muito mais seguro como ator desde quando comecei nesse processo, porque nós artistas, nós estamos em constante vulnerabilidade, o tempo todo, né? Tá? Nós estamos em constante vulnerabilidade, assim, por N motivos. E aí, quando a gente tem um espaço que a gente consegue, dentro de 2 anos, sabe, 2 anos e meio, conseguir ter tempo para trabalhar as coisas com calma, com jeito, revisitando, porque às vezes é isso também, né? A gente vem de uma formação aqui no Brasil, onde a gente tem os nossos estudos, cada um da sua forma, né? E não é comum a gente revisitar, ou se a gente revisita 2, 3 vezes, já é o suficiente, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade de revisitar camadas por camadas, sabe? Passa um ciclo, revisita uma coisa, passa outro ciclo, revisita outra, cara. Isso junto com o software instalado, parece doido, mas vai criando ali uma casca que vai dando uma segurança para você. E a segurança, ela é muito ampla. Isso não quer dizer que você não vai chegar no trabalho, você não vai ficar ansioso. Não é esse lugar. Né? Se chegar nesse lugar, bacana também. Né? Se não chegar, também está tudo bem. Não é sobre isso. A questão é a segurança, a base com que você vai chegando nesses lugares, a base com que você vai se conhecendo a cada processo, a cada ciclo, e isso vai te dando segurança como artista. Eu tinha anotado aqui, eu tô com um lápis, porque eu tô anotando as coisas para falar, porque minha cabeça não para. E aí eu tinha anotado aqui
no segundo em que a Carol falou, eu anotei o método como base. Para mim, o método me deu essa base, assim, né? Do por onde começar, né? Então, assim, né? Para onde eu corro? Eu sei que eu tenho o método, né? Para me aterrissar e para dizer, ó, começa por aqui, sabe? E isso para mim foi muito importante, porque eu senti, né, nessa minha busca, lá depois da minha formação formal, né, aí na redundância, né, e de vários cursos e várias coisas, e muitas coisas, inclusive, que a gente vê no método, que eu vi também em outras técnicas, em outros lugares, né, de outras roupagens, mas no fundo a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Mas o método, como ele é essa lógica, né, que você consegue sempre replicar de certa maneira, ele me trouxe essa base. Então, hoje eu vejo, né? Hoje, quando eu pego um texto, né, comparando a Luísa de hoje com a Luísa de 2 anos e meio atrás, eu sei por onde eu sei quais são as minhas possibilidades de começo. Algo que antes me dava um certo desespero, assim, do tipo, né? São tantos lugares que eu posso começar, mas eu preciso escolher um. O método, ele me deu um pouco essa base, assim, né? E esse lugar de confiança, de certa forma, de que eu sei como que eu posso trabalhar, né? Esse texto, esse personagem, etc. E aí, e justamente o fato de ser um espaço de treinamento contínuo, que eu acho que por isso que eu sim fico zoando que é uma seita, porque apesar de ser a lógica, né, do método e do Strasberg e de vocês, é uma forma também da gente justamente conseguir ir colocando essas coisas em prática. Porque hoje é muito difícil você ter trabalhos em sequência ou espaços que você possa, de fato, colocar o que você aprende em prática, né? Então, eu, por exemplo, nesses 2 meses, nesses 2 anos e meio, 2 anos, né, que eu tô com vocês, eu tive uma experiência no teatro e uma experiência no audiovisual. Então, assim, foram 2 micro-experiências nesse período todo. Então, assim, para eu ter que esperar, né, ter algum tipo de trabalho para que eu possa colocar tudo que eu estou aprendendo em prática, cara, vou precisar de 7 vidas, entendeu? Para conseguir, né, e me aprimorando. Então, o fato da gente estar sempre também em treinamento constante, e daí que eu acho que é uma das grandes vantagens de ir emendando um ciclo no outro, é que você independe de ter trabalho para conseguir ir se aprimorando e ir entendendo e instalar os softwares, né? Que é uma das expressões que eu adoro, para que. E eu senti isso vivendo nessas 2 experiências que eu tive, né? Quando eu fui para o palco e quando eu fui para essa experiência, como que aquilo já estava instalado em mim, como muitas coisas me ajudaram para que eu conseguisse fazer aquele trabalho melhor do que eu era antes, sabe? Então, para mim, além da base que o método em si, né, que estudar o método me trouxe, o espaço constante de treinamento que vocês propõem nos permite evoluir sem depender do mercado, sabe? Isso eu também acho que para a gente é essencial. Porque se depender de trabalho para a gente evoluir, já era. Que é a lógica do Actor Studio, né? O Actor Studio foi fundado para isso, né? É isso, né? O Actor Studio não é uma escola, o Luiz Casa foi diretor do Actor Studio há muito tempo, né? O Actor Studio vai além do Strasberg, mas o método de trabalho, o método ético, enfim, tudo isso estou falando assim meio rapidinho, porque em aula já falei bastante sobre isso, e não é o assunto da live, e é uma questão histórica, enfim. Mas o Actor Studio foi criado para ter esse espaço de treinamento constante. E o Instituto do Strasberg, que é onde eu me formei, foi criado depois do Actor Studio, mas na base do Actor Studio, justamente para poder proporcionar um treinamento naquela mesma lógica. E tem uma frase que eu amo, da Geraldine Page, que foi uma das grandes atrizes do Actor Studio, que ela falava que o Actor Studio era um espaço para ela errar. E quando a gente está trabalhando, não vamos ser hipócritas, a gente sabe que a gente tem que acertar. E quando a gente tem que acertar, a nossa zona de ação ela é limitada, porque a gente tem que garantir algum resultado. Então a gente só consegue crescer onde a gente pode errar. E, né, como a gente ganhou Oscar e tal e coisa,
e estava sempre no Extra Studio para poder continuar indo, para poder continuar se expandindo, né? E é o que a gente pode oferecer para vocês. E vocês dois, né, que inclusive agora são dupla, né, e que no próximo ciclo vão continuar como dupla para poder aprofundar o trabalho que já estão fazendo. A gente já falou disso, né, na aula do sábado, o quanto, né, porque você, Luísa, vários ciclos chega falando, quero, né, me aprofundar nas ferramentas, o quanto tem uma hora que essas ferramentas começam a girar no lugar inconsciente, né? Uhum. E aí, pegando um gancho do que você falou, uma próxima pergunta para os dois. Que benefícios do treinamento vocês tiveram? Algum benefício concreto que vocês puderam observar nos trabalhos fora do estúdio, mas que por estar nesse treinamento vocês conseguiram perceber? Contem alguma anécdota, alguma história de alguma situação de trabalho fora. Ó, eu tenho, de bate-pronto aqui, eu lembro de dois, assim. Essa minha experiência no audiovisual, infelizmente, gente, não foi um grande contrato da Netflix, um set de muitos milhões. Foi um cinema independente, naquele esquema hardcore de todo mundo fazendo tudo. E aí o set estava um caos, assim, aquela diária que absolutamente tudo dá errado desde o primeiro minuto. A minha cena foi a última da diária. Então, assim, tava todo mundo já no esquema caótico desde as 7 da manhã, isso já era 7 da noite, o mundo estava se acabando. Eu, além de atriz, também era produção, então tava ali, né, fazendo tudo. E aí, quando eu vi, faltava, assim, 10 minutos para eu estar em cena. Tipo, e eu ainda tinha que trocar de roupa, sabe? Tipo, uma coisa assim. Fui, troquei de roupa, não sei o que, nananã. Cara, entrei ali no set, olhei pro diretor, perguntei qual vai ser a movimentação? Vai ser essa aqui. Respirei. E aí, a calma com a que eu consegui entrar em cena foi algo que eu até me surpreendi. Porque calma não é uma das minhas virtudes. Eu tenho muitas virtudes. Calma não é uma delas, entendeu? E aí, ali eu senti um pouco como que o treinamento já estava rodando sem eu, né? Porque eu não parei e falei, nossa, agora eu preciso ficar calma, socorro, ninguém fala comigo, né? Foi o momento em que eu respirei e falei, tá, agora eu preciso fazer isso aqui. Então, né, no audiovisual. Eu amo que você traz essa palavra, que é uma palavra que a gente também tem falado muito, calma. Uhum. Foi assim, ali no audiovisual foi onde eu senti que, cara, o treinamento já óbvio que ele já estava fazendo efeito há muito tempo, mas foi quando eu percebi que assim, cara, isso aqui, né? E aí a calma passa por várias coisas que a gente vê ali no treinamento, né, sobre onde que você coloca a sua atenção, né? Então, quando a gente está treinando o relaxamento, que a gente está treinando a atenção passando pelo corpo, quando a gente está no perception, que eu estou treinando a minha atenção em mim, a atenção no outro, né? A calma, ela passa por isso, né? Ela passa por eu chegar naquele momento e falar, beleza, onde está minha atenção? Ainda mais ali, que eu também era produtora, que estava tudo dando errado, aquele caos. Tipo, cara, mas agora eu não posso, minha atenção não pode estar nesse lugar, a minha atenção precisa estar aqui nessa atividade que eu vou desempenhar, assim. Você sabe. Oi? Você sabe onde colocar sua atenção, porque é uma coisa que Exatamente. gama de lugares de onde você coloca a atenção, mas não basta em uma semana, em uma aula, eu posso dizer, você pode colocar sua atenção no colega, você pode colocar sua atenção na respiração, você pode colocar a sua atenção nas circunstâncias dadas. Não basta saber com o intelecto, né? Uhum. É ter isso instalado no corpo para que no perrengue. E, Luísa, quando você fazer Netflix, você vai ver que perrengue também tem lá. Varia a razão dos perrengues, mas Não, a produção audiovisual é o lugar do desespero por origem, né? A única diferença é que talvez eu não esteja fazendo a produção também, né? Eu não esteja passando o cafezinho enquanto estou trocando de roupa para entrar em cena. Pessoal, é muito legal você contar isso, porque, enfim, qualquer set vai ter perrengue, qualquer set vai ser desafiador e vai estar cheio de distrações. Mas, realmente, no cinema e no teatro independente, a gente executa várias funções.
Então, eu posso ver, eu mesma já dei vários, em aula já contei vários exemplos de filmes que eu estava como preparadora e como atriz. Isso que eu tenho que virar uma chave. Mas para virar a chave, para onde você coloca a sua atenção, você tem que saber para onde levar e você tem que ter a capacidade de fazer isso, que é o treinamento que oferece. Né? Uhum. Vai, Vini. Vou tentar ser sucinto e citar 3 exemplos. O primeiro foi no Mon, filme que eu participei, contra e tive o prazer de contracenar com a Estrela. E também, na cena que eu fazia, a Carol tava me dando réplica. Então, cara, tipo, sabe? Foi muito gratificante para mim de poder ter tudo isso assim, sabe? Uau, cara! Foi uma experiência muito boa, uma experiência surreal. E ali muitas pessoas eram do método. Né? Muitas pessoas eram do método. Inclusive a diretora, a Helena, que é uma querida. Então, foi ver na prática, com tanta gente do método ali, mesmo naquela participação, para mim, foi algo muito bom, algo com uma das experiências que vira e mexe, eu penso com muito carinho, assim, sabe, de ver na prática tudo isso acontecendo, assim, porque, cara, é claro que a gente tem os nossos anseios, né, porque a gente fica na coisa do treinamento, e é claro que pensa na cabeça de todo mundo, sabe, mas e na prática, né? E aí eu fui um privilegiado de poder viver isso na prática com vocês. Então foi muito bom. Assim. O primeiro exemplo é esse. O segundo é a Solitária, um monólogo que eu faço, que graças a Deus está indo muito bem das pernas, junto com a minha companhia, né? É um monólogo que é total caixinha de ouro. Então, eu não lembro como foi primeiro. Se eu comecei, acho que eu entrei primeiro no curso, um pouquinho depois começou o monólogo, né? Começou o processo de estreia do monólogo, né? Que já tem 2 anos também. É um processo que é total caixinha de ouro, porque é completamente temática racial. E ali, quando eu entendi um pouquinho sobre caixinha de ouro, foi interessante saber dosar. E aí foi um lugar que eu percebi que tá, ok, tem isso que é muito forte, tem essa questão racial, e eu como homem preto na sociedade, vivendo esse personagem, mas além por trás disso tem um Vini, cara, como dosar, como entender isso, cara. E um dos lugares disso é o relaxamento, né? Que é uma das coisas primordiais, né, cara? Então, eu consegui dosar, então foi muito interessante. E é interessante como o universo conspira para que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, né? Assim, né? Como na vida nada, por acaso, calhou de eu estar no processo final do meu monólogo para estrear junto, né? Entendendo um pouquinho mais sobre o curso e a caixinha de ouro, né? Então, é o 300 sempre me veio. E o terceiro é o filme Ainda Estou Aqui, que todo mundo sabe que ganhou o Oscar, mas não é sobre o fato de ter ganhado o Oscar. Também é sobre isso, mas é simplesmente quando assisti aquele filme, eu sabia que os personagens, que os atores tinham passado de alguma maneira pelo método, assim, sabe, cara? É a coisa que a gente tem assistindo ali, de tipo, cara, não tem método, cara, tem um método, o método está presente aqui. E aí depois fui pesquisar e vi que, eu não lembro se todos, mas uma grande parte sim, já tinha passado de alguma maneira pelo método, assim, falei, cara, não estou doido, assim. Então, de fato, funciona, de fato, quando a gente acredita, quando confia no processo, funciona. Então, acho que são esses 3 exemplos aqui que eu quis ilustrar. E eu queria só acrescentar um ponto, assim, que eu, assim como milhares de outros artistas, né, sou uma pessoa muito mental, né, muito racional e tudo. E dentro disso, assim que eu né, me deparei com o método, né, o meu lado, o meu ascendente em Capricórnio, já que no método a gente fala muito também de signo, achou aquilo maravilhoso, né? Falou, eba! Tem... Pra deixar claro. Oi? Só no estúdio, não no método, só para deixar claro que No não parece estúdio, que a gente... desculpa, no estúdio, No estúdio. É,
Eu falei, eba, meu ascendente Capricórnio adorou, né? Falei, eba, temos aqui ferramentas, lógica, são ciclos, tem um passo a passo, né? Tipo, foi meu Capricorninho foi amando aqui, né? Mas, para mim, né, hoje, quando eu olho, né, toda a minha trajetória e toda a minha busca, né, por vulnerabilidade, vocês estão acompanhando o meu processo, e é inegável o quanto que eu já ganhei, né, dentro desse território, né, o quanto que eu estou expandindo ali as portas, né, e escancarando as minhas vulnerabilidades. Eu acho que não só no extensivo, como também no desafetado, né, no personagem, porque, gente, eu entrei mesmo, entrei, faço todos os cursos, falo para fazer, é por aí que eu vou. E aí, como que, né, o ferramental, né, do método me ajudou a ganhar lugares que não são racionais, né? Como que essa base que o método me deu e esse espaço de treinamento, né, que eu tô aí há 2 anos, né, frequentando, como que ele me ajudou a conquistar lugares que não são racionais, né? Então, assim, como é que você conquista a vulnerabilidade em cena? Pô, pode me explicar 70 vezes, entendeu? Que, assim, não é uma coisa simples de você entender e você atingir, né? E vários outros ganhos, eu acho, né? A coisa da calma, que é isso. Você pode explicar 70 vezes, você tem que ter calma, mas você precisa praticar. Então, como também que o lógico também nos ajuda no não lógico, né? Quanto que o tangível também nos ajuda no não tangível, né? E como que uma coisa não exclui a outra, né? Eu tenho umas crises, assim, agora é bem menos, mas anos atrás eu tinha muito, assim, do tipo, ai, será que eu sou artista suficiente? Porque eu gosto de planilhas. Eu tenho uma planilha de peças para assistir em São Paulo, que eu com data de início e Eu fim. quero fazer essa planilha. Faz tempo Eu que eu passo para quero. você. Eu faço a curadoria. Tem, inclusive. Ó, Vem desde a seu hit, né? Que toda coisa de Apolo e Dionísio é isso, assim. Pois Ai, é. E aí, então, como que o método me abriu um pouco esse lugar do tipo assim, cara, tá tudo bem, cada um tem um lugar de entrada e aqui estão as ferramentas disponíveis para você usar o que faz mais sentido para você, sabe? E como de fato tem me ajudado a me expandir dentro de cena e a ganhar espaços que antes eram menores, assim. maravilhoso. E a partir da sua fala, eu vou jogar uma pergunta provocação e eu vou sair, mas você permaneça, por favor. E aí você conduz o fim. Justamente porque na minha família agora a gente vai assistir uma sessão de convidados do musical do Paralamas. E é tipo daqui 15 minutos. Então eu preciso subir para o teatro. Mas eu jogo essa pergunta e aí, Carol, conduz até o fim. Você falou da vulnerabilidade e vocês dois em diferentes momentos falaram do espaço seguro que é o estúdio. É muito intencional. Quem era super de astrológicas era o Augusto, né? A gente pergunta bastante, a gente fala. Então, pela astrológica, eu sou canceriana, Mel é canceriana e Carol tem o impulso. Então, é muito consciente, intencional, e cada vez mais intencional como conceito. Até falo que quando escrever um livro vai te chamar a gentileza como técnica. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco do que vocês percebem, qual é a concretude desse espaço seguro. Né? E acho que vocês falaram dos benefícios do espaço seguro, se quiserem podem falar mais, mas concretamente como vocês sentem, por que vocês sentem que o estúdio é um espaço seguro. E Carol, dá teu show também, tá bom? Depois eu vejo o fim da live. Graças, graças. E adoro que no próximo ciclo vocês vão continuar como dupla. Vamos para o infinito e o além. Beijo, Star. Graças. E aí? Quem vem? Ah, cara, é um espaço seguro. Nossa, por N motivos. O primeiro pelo fato, vou falar obviamente sobre mim, pelo fato de eu poder ser o Vini que eu sou. Sabe? O Vini da vida real, né? Vou até ser um pouco redundante com o que eu falei lá do começo.
o Vini que não precisa colocar uma máscara, né, para atingir determinado perfil, tal, cara. Não, é esse Vini que eu tenho para oferecer, é o Vini de 38 anos, com acertos, com falhas, que às vezes vem de uma semana caótica e que às vezes não, sabe? E todas essas coisas fazem muito a diferença. E aí, quando você encontra um espaço de treinamento, de arte, que eu brinco que é a minha posse que eu não tive, quando você tem esse espaço de treinamento seguro, tranquilo, cara, com que você pode ser quem você é, e através disso você vai trabalhar as suas cenas e potencializar tanto a sua experiência com a experiência, seja da quantidade de pessoas que vai estar ali e isso reverberar, cara, é um lugar de sonho, sabe? É um processo de sonho. E que a gente sabe que, por N motivos, numa grande totalidade, é muito difícil de conseguir se manter. Né? Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer isso, quando a gente conhece um local que permite isso, a gente tem que agarrar o máximo e não desgrudar mesmo, e colher todas as informações possíveis mesmo, e trocar com todas as pessoas que você sentir no coração que tem que trocar, porque são essas coisas que vai te dando base. Assim. Às vezes a pessoa fala uma coisinha ali sobre a sua cena do modo positivo, que é como a gente, cara, sempre pelo positivo, a cena do amigo ali torcendo, vibrando, cara, e você vai usar isso, sabe, por 1, 2, 3, 5 anos ali. Então, são detalhes, assim. E essa sutileza no por favor, no muito obrigado, no olha, e se de repente você fizer isso sempre no lugar de criativar, estou até inventando essa palavra, vamos chamar assim, né? Criativar junto e crescer juntos, assim, e isso ser muito claro pelo método, é um diferencial, é um diferencial desse espaço seguro. Sim. Assim, é muito louco, né? Porque eu já encontrei lugares que também eram espaço seguro e lugares nem tanto, um pouco inseguros. E eu acho muito louco que, assim, né, em 5 ciclos, né, em 7 ciclos que o Vini, né, já fez, ele permanece sendo um espaço seguro, né? Então tem certas coisas assim que você não explica muito por meios racionais, né? Eu acho que a forma, né, como vocês conduzem o estúdio de maneira geral converge para isso, né? Em todas as turmas, em todos os cursos. E é isso, gente. Eu já fiz basicamente todos os cursos do estúdio. E isso é uma coisa que você sente, né? Eu até teve dos ciclos aí que eu falei isso, né? Eu falei, gente, aqui é um espaço seguro, acredite. Nunca encontrei ninguém escroto. Se encontrei, essa pessoa disfarçou muito bem, entendeu? E ninguém percebeu que essa pessoa era escrota, porque de fato, isso é uma coisa que faz muita diferença, que não é da boca para fora, e ela de fato se manifesta no nosso dia a dia do encontro, das trocas, do respeito que um tem pelo trabalho do outro, cada um do seu jeito, né? E eu, inclusive, depois que já saí de alguns ciclos, já fiquei sabendo de gente que fez ciclo comigo e que detestou o método. Eu falei, nossa, mas fulano era tão maravilhoso. Como assim detestou o método? Então, assim, mesmo detestando, a pessoa está lá, né, de forma generosa e de forma, né, como tem que ser, né? Então, eu concordo muito, né, dessa coisa da gentileza como didática, e eu realmente vivenciei e vivencio isso ali dentro do estúdio, né? E uma coisa também porque assim, eu também não sou uma pessoa bolinha de luz, tá, gente? Assim, inclusive, eu tenho algumas críticas com algumas formas de fazer arte, porque assim, gente, arte não é zona, né? Tipo assim, quando você fala de audiovisual, então, cara, tem uma hierarquia no set, para que as coisas precisam andar, senão também nada vai para frente. Então, assim,
gentileza não é bagunça, né? Sim, Tipo, sim. existe alguém que está ali na sala de aula, que está conduzindo aquele processo. Se você está numa montagem, tem um diretor, tem um cenógrafo, tem, enfim, né? Todo mundo tem o seu espaço, né? E todo mundo tem a sua função e todo mundo pode colaborar com o trabalho um do outro e deve se colaborar com o trabalho do outro, mas cada um tem o seu espaço, assim, sabe? Então, também não é a gentileza e a generosidade nesse lugar de tipo, vamos fazer arte e vamos aqui Sim. viver da arte. Não, cara, vamos fazer arte, né, nesse lugar de respeitar a arte do outro e de respeitar isso como ofício, né, e ser generoso nesse lugar. Então, Sim. isso eu também acho que é muito importante para o resultado, e aí não que a gente esteja focado no resultado, porque a gente está focado no processo, mas é importante para que as coisas aconteçam como acontecem, sabe? Sim, totalmente. Esse lugar de criar um espaço seguro, ele é muito importante pra gente. Assim, eu acho que ele é um dos pilares principais do estúdio e da forma como a gente trabalha e da forma como a gente diariamente coloca a nossa energia para que esse espaço seja construído dessa forma. Isso é muito importante para a Estrela, por consequência, muito importante para mim e para Mel. E é o que a gente sempre costuma brincar, né? Nós podíamos ser 3 pessoas, a gente não tá nem aí com os alunos, o que não é o caso, mas a gente até poderia ser. Mas em todos esses anos de estúdio, a gente percebe realmente que esse lugar da gentileza, que esse lugar da segurança, ele não é só um lugar, ele é também um lugar de vamos deixar todos vocês confortáveis. Mas ele é um lugar que tecnicamente ajuda e impulsiona vocês como artistas, porque qualquer lugar que você se sente seguro, que você tem confiança naquele espaço, você tem muito mais liberdade para poder ir em lugares mais vulneráveis, para poder explorar territórios que talvez não estejam tão habilitados e habilitar esses lugares. E eu acho que a grande coisa é que esse lugar contínuo e constante do treinamento, e isso em todas as frentes do estúdio, tanto no extensivo quanto nos cursos dos exercícios do Augusto, é que a gente vá habilitando esses espaços dentro da sala de aula. Para que a gente não seja pego de surpresa dentro do set, ou né, que alguma coisa atropele a gente de uma forma que vá ferir o nosso instrumento de uma maneira que a gente não está preparado. Então também faz parte desse lugar dessa independência que o método e as ferramentas trazem, esse lugar de transpor essa segurança que a gente cria dentro da sala de aula na vida. Então, assim, também queria que vocês falassem um pouco isso, assim, vocês percebem agora, já depois de tanto tempo estudando com a gente, essa capacidade de fazer essa transposição desse lugar seguro que a gente entende dentro da sala de aula para quando vocês estão trabalhando? Nossa, total. Eu outro dia, inclusive, né, como uma boa artista no Brasil, eu não vivo só de arte, né? Na verdade, assim, eu vivo de arte porque eu tenho arte na minha vida, porque não paga minhas contas. Então, na minha outra profissão, que paga os meus boletos atualmente, eu outro dia estava até conversando com a minha chefe sobre isso, assim, sobre como que o meu reencontro com a arte, né? Porque eu fiquei uns anos aí de ato, me transformou numa pessoa muito mais tolerante e muito mais empática, assim, no meu trabalho, né, como publicitária, no meu trabalho como artista, dentro de uma produção e na minha vida, né? E, obviamente, isso muito influenciado por esses lugares que promovem isso, como é o estúdio, né? Então, assim, você tá num espaço onde você sabe que todas as dificuldades são respeitadas e não tem dificuldade maior ou menor, não tem
facilidade maior ou melhor, não tem o cara que é, puta, aquele cara ali é um ator do caralho, você viu a cena que... Não tem isso, né? Então, assim, isso nos ajuda a praticar uma humanidade melhor. E aí eu acho que quanto mais você é um ser humano melhor, isso vai se traduzir no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu trabalho como artista ou no seu trabalho como engenheiro, porque infelizmente às vezes o artista precisa ser engenheiro também. Então, assim, e isso é muito notável, assim, sabe? E isso é fruto desses lugares que eu passei, incluindo o estúdio, né? E eu falo isso para as pessoas sempre assim: ai, Luísa, eu tava pensando em fazer um curso de teatro. Eu falo, faça. Ah, mas eu tenho medo de palco, não me interessa, faz, você vai ser um ser humano melhor. E quanto mais seres humanos melhores a gente tiver no planeta, melhor para todo mundo, entendeu? Total. Nossa, é muito, é muito o que você falou mesmo, assim. Para mim também, cara, me trouxe um lugar, desse lugar de empatia, que é muito forte, sabe? Porque nessa correria muito louca que a gente vive no dia a dia, às vezes, por incrível que pareça, a gente, por N motivos, a gente deixa de ser empático com, né, no dia a dia. E aí, quando você tem um lugar de treinamento onde você está praticando isso toda semana, é esse lugar do chipzinho instalado que vem em você, né, cara? E eu tenho o privilégio de viver só disso e de o tempo todo tentar me colocar no lugar do outro, cara, de tipo, cara, nós estamos o tempo todo vulneráveis, sabe? Até no momento que as coisas estão fluindo bem, elas você tá vulnerável. Vem uma coisinha ali que te deixa para baixo, porque além de tudo existe essa romantização que nós artistas somos super máquinas, né? Somos super heróis, ou seja, que a nossa vida é o tempo todo focado na questão artística. Além da artística, a gente tem nossa vida pessoal também. E as coisas elas se entrelaçam. Como a gente brinca bastante, tudo é uma grande trança, né? E a gente fala bastante isso em aula, porque as coisas elas se misturam muito, elas se misturam o tempo todo, e cara, então quando a gente para um pouquinho para se colocar no lugar do nosso parceiro de cena, da tia da limpeza que chegou no set, sabe? Dos caras da maquinária que chegaram 4 horas da manhã para deixar tudo muito bonitinho, para eu chegar lá, poder tomar meu cafezinho com o pessoal da coisa que chegou, sabe? Tipo, 3 horas antes que eu só vou sentar ali, tomar meu café com meu texto ali, vou gravar, pronto, vou embora. Essa galera continua trabalhando depois. Então, quando a gente para entender que tem muita coisa envolvida, a gente consegue entender que, tipo, cara, a gente depende o tempo todo do outro. Eu dependo da tia da limpeza, do tio da limpeza, eu dependo do bilheteiro, sabe, cara? Eu faço teatro independente, então essas coisas, elas todas têm que estar ligadas, elas todas fazem parte de uma coisa só, por incrível que pareça, né? E aí esse lugar, através da gentileza, através do cuidado, do afeto, cara, bate até quando você tem alguém que não está na mesma vibe que você, né? De repente a pessoa te dá uma resposta esquisita e aí é óbvio que você não gosta, mas aí você para, respira e aí tenta conduzir da mesma maneira, automaticamente a pessoa não vai te responder da mesma maneira, sabe? E aí você já conseguiu deixar o ambiente aí de uma maneira um pouco mais confortável para pelo menos conseguir trabalhar dentro de uma mecânica, de um processo que é muito louco, sabe? Um processo que já é caótico por si só. A gente já vive numa cidade caótica por si só. Então, o quanto que a gente pudesse proteger através dessa gentileza, porque sim, funciona muito, o nosso resultado, numa grande totalidade, vai ser muito melhor. O nosso resultado como estudo vai ser muito melhor, sabe? Porque é fato que é comprovado. É segurança, é afeto, é cuidado, sabe? Funciona. E eu ainda digo mais, assim, eu cada vez mais chego à conclusão, cara, que quem ainda não trabalha através da generosidade
ainda não entendeu sobre o que é o nosso ofício. Porque, assim, não tem como, sabe? Assim, você fazer o que a gente faz sem duas coisas, cara. Olhar muito para dentro de si. E é por isso que eu recomendo para todo mundo fazer teatro, porque, no mínimo, vai ser uma puta ferramenta de autoconhecimento. Então, assim, não tem como você fazer o que a gente faz sem olhar muito para dentro e sem entender profundamente que você não faz nada sozinho, sabe? Então, para mim, cara, quem não trabalha pela essa ótica da generosidade, então, assim, para além de ser uma ferramenta didática, no caso de vocês de ensino, né? Ou até mesmo nos trabalhos que vocês conduzem, como preparadoras, etc, etc, para além de ser uma ferramenta de resultado, ela é sobre o que o nosso ofício, é o centro do nosso ofício. E aí eu lembro uma vez uma conversa que eu estava tendo com a minha mãe, que provavelmente está aqui ainda escutando a gente. Oi, mãe! E a gente estava vendo uma cena que tinha assim um medalhão desse, um ator, né? Uma Fernanda Montenegro da vida, com uma pessoa muito novinha, que claramente ainda tinha muito feijão com arroz para comer ali. E aí a minha mãe comentou assim, falou, nossa, tadinha da Fernanda Montenegro, né? E aí naquela hora eu olhei e falei assim, cara, na boa, a Fernanda Montenegro provavelmente não tá vendo isso. Porque esse tipo de artista entende que a nossa profissão não é sobre se a pessoa tá ali, porra, se é uma outra Fernanda Montenegro contracenando com ela ou se é a Luísa Agostini contracenando com ela. Porque o que move o que a gente faz é esse lugar da generosidade, sabe? Então, para mim, quem não trabalha nessa ótica ainda não entendeu o que é efetivamente ser um ator ou ser uma atriz. Sim, perfeito. E é isso, né? A gente aqui falando sobre essa lógica do extensivo, de ser uma academia de atores, de ser um processo contínuo de treinamento, e eu tendo dado aula para vocês durante esses 2 anos e meio, eu acho que isso é muito poderoso, porque a gente sempre comenta dentro do extensivo como esse lugar do processo ele é importante, que não adianta entrar e achar que a gente vai compreender absolutamente todas as ferramentas na sua totalidade no primeiro ciclo, na primeira aula de análise. Então, assim, os downloads eles vão sendo feitos aos poucos. A gente primeiro entende racionalmente determinadas coisas, aí num determinado momento essa compreensão ela desce da cabeça para o corpo e os insights vão acontecendo à medida que a gente vai praticando, que a gente vai fazendo mais cena. E eu acho que vocês dois já passaram por algumas fases. E é isso, né? Cada um tá num ponto do processo. E estar num ponto do processo não significa estar mais avançado ou não. Significa que cada um precisa de uma coisa específica para avançar no seu próprio processo, né? E a gente sempre comenta como o processo é em espiral. O processo não é uma subida, ele acontece em espiral, porque às vezes você compreende uma coisa, aí passa um tempo, você precisa revisitar aquilo. Então, é isso, cada ator que passa pela gente, né, precisa de um próximo passo específico dentro do próprio processo. Vocês dois, que já estão, né, aprofundados nesse processo há muito tempo, passaram por processos específicos, por pontos específicos que cada um trabalhou bastante e que com certeza mudou muito o instrumento de vocês dois como atores. Falei um pouquinho sobre isso, sobre esses processos de vocês. Nossa, é difícil porque a gente sempre começa o ciclo achando que quer trabalhar uma coisa e no final trabalhou outra. Também assim, não, gente. Não que não trabalhe o que a gente queira trabalhar, mas é isso, assim, né? Muitas fichas vão caindo, assim. Agora mesmo, né? Nesse ciclo de agora, né? Na última aula, foi para mim o maior exemplo, né? Eu comecei o ciclo falando assim, quero trabalhar as ferramentas. E para mim o que mais soou foi justamente o fato de eu não ter tomado consciência das ferramentas que eu estava utilizando, né? De como essas ferramentas já estavam instaladas ali em mim, como que eu consegui fluir muito melhor dentro da minha cena, sem ficar preocupada com essas ferramentas, assim.
E eu acho que para mim é um pouco isso, assim, eu vou sempre para um ciclo querendo trabalhar uma coisa específica, eu trabalho essa coisa específica sempre, porque é isso também, né? Vocês têm um olhar muito cuidadoso individualmente com cada aluno, então de entender né, onde que esse aluno tá, como que ele quer trabalhar, e até mesmo qual é o momento que eu passei por 5 ciclos. Tinha momentos da minha vida que eu tava ótima, momentos que eu tava desesperada. Então, assim, também, né, tem lugares que eu posso e que eu não posso ir, né? Mas eu sempre entrava querendo trabalhar uma coisa, mas assim, a cada ciclo outras coisas iam batendo, assim. E esse desespero do primeiro ciclo, assim, eu voltei no segundo ciclo de raiva, né? Porque eu falei assim, acabou esse ciclo e eu ainda tenho 950 coisas para entender. Eu vou voltar aqui só de ódio, entendeu? Maravilhoso. Porque ainda tem muita coisa para eu estudar. O meu lado nerd ficou desesperado, entendeu? Tipo assim, eu preciso continuar estudando isso aqui, que não deu para entender ainda. E aí, essa também é uma grande vantagem desse espaço, porque você vai também se permitindo descobrir as ferramentas e como que essas coisas vão assentando nesse lugar do espiral. Não é que, tipo, porque a gente começa com perception, depois vai para análise de texto, depois vai para legislação física, que você vai entendendo cada coisa ali na sua sequência, né? O próprio treino, né, da memória sensorial, cara, eu já passei por milhares de relações com a memória sensorial, né? Com milhares de sinapses e de formas de lidar com isso, de como que isso vem me ajudando, né? Que é a primeira coisa que todo mundo fica desesperado, né? Ah, mas eu vou usar a memória sensorial na minha cena. Pode até usar, mas isso não é o ponto. E cada ciclo, a memória sensorial vai despertar algum aprendizado para você. Então, eu acho que, assim, um dos melhores ganhos, né, do treinamento contínuo, que nem eu tenho feito com vocês, é me permitir descobrir cada ferramenta no meu próprio tempo. Seja por causa do meu processo como atriz, né? Então, o quanto que eu estou avançada ou não dentro da minha técnica, seja pelo meu momento pessoal que eu tô passando, né? Ano passado eu tive uma questão muito grave de ansiedade, por exemplo. Cara, foram ciclos que eu falei, eu não quero ir nesse negócio de vulnerabilidade, não. Deixa eu treinar outro negócio aqui. Vou treinar análise de texto. Análise de texto. Porque é isso, né? A gente trabalha com a gente, né? Então a gente precisa respeitar o que está acontecendo com a gente. Não dá para separar as coisas. Então, o grande benefício para mim do aprendizado contínuo é conseguir absorver, e você continua absorvendo sempre. Não é porque você também absorveu uma ferramenta que ela cristaliza, você sempre vai descobrir coisas novas sobre aquela ferramenta, mas é conseguir absorver isso dentro do meu próprio processo. Perfeito. E eu acho que você se arrependeu de ter me chamado para essa live, porque eu falo pra caramba. Não, você é maravilhosa. E você, Vini? Eu estava prestando atenção no que a Lu estava falando e estava pensando nos meus processos, né? Desde quando eu comecei, né? E é inevitável não falar dos personagens que a gente brinca de caráter duvidoso, né? Porque é um lugar onde eu fiquei por um bom tempo pensando sempre. Eu não conseguia aprofundar eles, porque eu sempre ficava pensando que eles eram os caras ruins, né? Então eu ia até a segunda camada deles. Eles eram caras ruins por isso. Mas tá, mas eu ao fundo, cara. Mergulha ao fundo. E aí eu lembro uma vez que você falou uma coisa que me marcou muito, assim, Vini. Todo mundo sabe que eles são personagens de caráter duvidoso. E todo mundo sabe que tem esse distanciamento entre vocês. Mas você é um personagem, você é um ator que precisa defender, assim. E aquilo para mim foi libertador, sabe? Foi muito libertador. Porque parece que caiu a ficha, né? De que, cara, é sobre isso. E se eu não mergulhar real nesse lugar desses personagens, defender, não é defender
dando texto ali, esperando uma réplica. Não é sobre isso. É mergulhar mesmo. É mergulhar nas questões. É fazer paralelo. Fazer paralelo com esses lances da vida que a gente tem. Todo mundo tem seus altos e baixos, cara, sabe? Tem que ser muito mais intrínseco. E aí, quando você falou isso, foi libertador. Assim. E aí é um lugar de, tipo, cara, sabe? Toda vez que me bate esses personagens, toda vez que tem alguma coisa próxima disso, é um lugar que eu falo, cara, preciso mergulhar, preciso sair da segunda, terceira camada e buscar a sexta, a sétima camada. Eu estou falando isso como uma maneira de exercício, né? Porque a arte, ela não é tão matemática e tão simples assim quando a gente fala, né? Pelo contrário, né? Mas quando a gente consegue um pouquinho trazer esse lugar, nem que seja por 10 segundos uma cena, 5, 3 segundos, tá? A gente fica com aquela sensação de legal e gostoso isso, sabe? Principalmente esse lugar de treinamento que a gente vem conquistando juntos há tanto tempo, assim, sabe? Sim, totalmente. Isso é maravilhoso. E é isso, né? Defender não significa concordar, dar razão para as atitudes dos personagens. Eu acho que seu depoimento ele é muito específico mesmo, porque você realmente passou um tempo se aprofundando nisso, porque quem não conhece o Vini, gente, o Vini é uma pessoa muito maravilhosa. Ele é muito querido, ele é muito fofo, ele é muito gentil, ele é muito coração. Então, toda vez que vinha um personagem que era um homem que na hora que você olha para o personagem, você fala: esse personagem é machista, esses personagens têm atitudes eticamente duvidosos. E aí o Vini tinha muita dificuldade, porque ele realmente é uma pessoa muito, muito querida. Tanto que é isso, depois de 2 anos e meio, ele se tornou a dupla mais concorrida do sábado. Há uma fila de espera para fazer dupla. Eu venci esse semestre. Você venceu, você conseguiu vencer e ainda tá fazendo 2 Linda. ciclos. Tá se aprofundando em 2 ciclos junto com o Vini. Mas foi muito bonito ver realmente esse processo de como você se libertou realmente desse lugar e conseguiu defender, entendendo que é isso. Eu não preciso concordar com essas atitudes que são moralmente, eticamente duvidosas, mas eu preciso defender. Então, como eu entendo as entradas para defender tudo isso? E você, Lu, também, todo o seu processo de aprofundar a sua vulnerabilidade. Eu acho que mesmo, é inevitável, né? Mesmo nos ciclos que a gente tá. Ó, esse ciclo eu vou colocar meu foco na análise de texto. É inevitável que a gente aprofunde essas conquistas e esses espaços, assim. Acho que a sua pesquisa em relação à sua vulnerabilidade também é muito bonita. Eu acho que isso ficou muito concreto na última passada de cena de vocês, desse último sábado, assim. Realmente foi muito bonito de ver. E aí queria perguntar sobre a questão da memória sensorial que vocês falaram, que eu acho que isso também é uma coisa muito importante do treinamento contínuo e de conseguir fazer vários extensivos, porque é o que a gente sempre fala, né? Quem conhece um pouco do método, mas nunca estudou a fundo, às vezes a grande vontade dessa pessoa é chegar para fazer a memória emotiva. Mas quem entende do método mesmo, estuda profundamente o método, sabe que o filé do método está nas combinações das memórias sensoriais, né? Que a gente tem uma sequência de memórias sensoriais, e à medida que ela vai avançando, a gente vai combinando memórias. Então, vou fazendo combinações com 2 memórias, com 2 objetos, né? Com 3 objetos e aí com 4 objetos. E vocês já estão bem avançados. Então, também falem um pouco sobre isso, sobre como é ter conseguido avançar tanto no treinamento das memórias. Esse é um ganho, assim, é um dos melhores ganhos, assim, do treinamento contínuo, assim. Eu acho que eu só comecei a entender efetivamente os ganhos reais da memória sensorial quando eu comecei a fazer as combinações. Ai, mas você sempre falava isso, eu sempre escutava isso, e eu sempre escutava e falava, ok. Mas, gente, é real. Comecei a entender memória.
Porém, eu acho que tem uma coisa assim que é muito interessante também dessa coisa, da forma como vocês introduzem a memória sensorial. Que assim, primeiro que na minha primeira vez que eu fiz a memória sensorial, que eu tava lá com o meu cafezinho da bebida da manhã, tô eu lá, ai, o meu café, cheiro de café, minha canequinha. E tinha alguém do meu lado fazendo, sei lá, cheiro agudo, se debulhando de chorar. E eu Dor assim, meu aguda. Deus, socorro, jamais vou conseguir chorar aqui com a minha canequinha. Então, tipo assim, bate aquele desespero. Normal, todo mundo passa por isso. Gente, deixa o desespero vir e deixa ele ir embora. E aí, quando eu comecei a entender, antes de começar a fazer as combinações, né? Que esse lugar também de fazer a bebida da manhã, e fazer o cheiro, e fazer a maquiagem, e não sei o que, ele também é um lugar de treinar o músculo. Isso Perfeito. também me abriu muitas áreas de entendimento da memória sensorial, né? Sim. Né? Que é a metáfora que vocês sempre usam, né? Se você vai malhar, você começa a malhar com 1 quilinho, para depois você passar para 2 quilinhos, aí daqui a pouco você já está no supino com um peso e tal. Então é a mesma lógica do tipo, cara, a memória sensorial, ela vai te treinando para te deixar num estado, né, onde você consegue reagir de forma real a um estímulo imaginário, que é, né, se você fosse perguntar o que é atuar, a gente diria que é basicamente isso. Então, quando você, num primeiro momento, né, leva a memória sensorial para esse lugar do estou treinando o meu corpo para estar disponível, ele já é fantástico. Quando eu entendi isso, eu já achei fantástico. Mas quando você chega nas combinações, é quando você efetivamente entendeu. Ah, então é por isso que eu estava treinando o meu corpo. Para isso que eu estava pegando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. É para eu chegar nesse lugar que eu tô agora. Né? Que é como a gente precisa se comportar em cena. É como a gente precisa, como o nosso corpo, a nossa atenção precisa funcionar quando a gente está em prol de um personagem. Então, a memória sensorial, no início, tem uma coisa muito, né, artista de ai, me emocionei aqui, lembrando do meu quarto de infância. Ai, chorei pra caramba porque abracei minha irmã. Cara, que coisa transcendental. Tem tudo isso, gente. Eu também já chorei abraçando a minha irmã, chorei no meu quarto de infância, passei por tudo isso. Mas quando você entende que é sobre o treinar o seu corpo e treinar uma habilidade para usar em cena, aí é que e isso você só consegue com um treinamento contínuo, porque em um ciclo você não consegue chegar aí, sabe? Sim, totalmente. Perfeito. Eu acho que essa questão da memória sensorial é uma ferramenta muito potente, primeiramente, né? É isso. E por ser uma ferramenta tão potente, existe muitas coisas que se falam, né? A respeito da memória sensorial, muitas coisas que a gente escuta e que a gente que tem a possibilidade de estudar um pouco sobre, a gente vê que não faz sentido, mas, por outro lado, né, é o conhecimento que a pessoa teve sobre, é o que já chegou para a pessoa sobre, né? Então, eu quando tive a possibilidade de entender real o que era, sabe? Entender de como funciona, cara, a minha cabeça ela reverberou muito, ela expandiu demais, porque a gente pensa sempre, antes de conhecer, eu pensava sempre numa caixinha assim, bom, eu preciso fazer uma cena uma cena muito aguda de tristeza, então eu vou ter que mergulhar em alguma questão particular muito profunda minha ou de alguém muito próximo, e não necessariamente tem a ver com isso. E aí entra, né, a prática, esse período de treinando constantemente, né? Você entende, cara, que você pode chegar nessa emoção que você precisa nessa carga, às vezes com alguma coisa que nem precisa ser tão aguda assim, né? Com alguma coisa que para você fala, nossa, cara, para mim é tão tranquilo isso, é tão de boa, e olha como funciona. Sim, funciona, porque é isso, tudo tem um porquê. Então, esse chip instalado há algum tempo,
Por exemplo, estou há 2 anos e meio e tô nesse lugar de explorar juntos, né? Duas, três combinações, quatro combinações, era te dar um lugar de liberdade. Uhum. E aí, juntando com todas as outras liberdades que a gente vai adquirindo dentro do curso, quando você chega na memória sensorial com essa liberdade, você entende que você pode flutuar por diversos caminhos. Você fala, isso aqui funciona para uma coisa, esse aqui funciona para outra coisa, assim, sabe? Ao longo do tempo, você vai criando uma grande biblioteca. Uhum. Sabe? Você vai criando uma grande biblioteca e aí você fala, bom, ok, agora eu vou fazer uma cena para tal coisa. O que eu preciso? Bom, eu posso pegar um pouquinho da informação desse livro, dessa memória, vou pegar um pouquinho da outra, vou juntar aqui, eu acho que talvez dê bom. Não deu. Vou pegar de um outro livro, vamos ver. Desse rolou, sabe? É esse lugar, assim. Perfeito. Eu queria só fazer 2 comentários em cima da fala do Vini. A primeira é sobre como a memória sensorial também, ela te abre o caminho, ela te abre um caminho criativo de receber o que chega, né? Uhum. Então, por exemplo, a última que eu fiz, que era uma combinação, porque quando você chega na combinação, às vezes dá um pouco de tilt, né? Tipo, você precisa fazer um overall com uma pessoa e uma atividade. E aí eu fiz, por exemplo, eu tava na piscina com uma amiga minha que trabalha comigo, lavando a louça. Né? Então, essa era a minha combinação. E aí, quando você escolhe isso conscientemente antes de começar o exercício, você fala, vai dar ruim. Qual é a possibilidade de eu estar dentro da piscina com a minha amiga lavando a louça e esse negócio ir para algum lugar? E no final, a coisa foi evoluindo que, assim, eu me diverti tanto. Assim, eu gargalhava, mas assim, eu gargalhava de doer a barriga. Assim, eu estava verdadeiramente gargalhando e me divertindo com como que a coisa foi fluindo, assim. Isso acontece em muitas, né? Mesmo antes da combinação, isso também acontece. Então, assim, conectado com o que eu estava falando sobre o treinar essa disponibilidade, me conectando com o que o Vini trouxe, a memória sensorial, ela também te abre esse caminho criativo do cara, cheguei aqui em cena. Como que eu vou seguir a partir do que eu vou receber, né? Não é sobre eu já chegar sabendo o que eu vou fazer. É sobre o que vai acontecer a partir de agora que eu cheguei aqui lavando a louça dentro da piscina com a minha amiga, né? Então, esse lugar também da memória sensorial, como esse espaço de treino criativo, é muito rico, assim. E como que a memória sensorial, assim como algumas outras ferramentas do método, na verdade, são o caminho exato oposto da fama do método, né? Porque a fama do método é que você para de viver e passa a viver loucamente achando que é aquele personagem. E, cara, o método, ele justamente, sim, você pode usar as suas experiências, tá tudo bem. Mas o método, ele justamente te dá o ferramental para que você não precise passar por isso. Para que você não precise, numa cena onde você perdeu o seu filho, ter que ter vivido isso na sua vida para emprestar aquela emoção, para acessar aquele lugar de comoção, né? O método, ele justamente te traz as ferramentas para que você não vire essa pessoa louca que acha que é o personagem que só come mamão de manhã pro resto da vida enquanto você está fazendo o trabalho, entendeu? Então, eram esses 2 comentários que eu queria fazer a partir da fala do Vitor. Sim, maravilhosos. Muito bom, gente. Queria agradecer vocês dois, agradecer esses anos todos que vocês estiveram com a gente. É muito incrível, muito gratificante dar aula para vocês. Sou muito grata a vocês dois pela disponibilidade, pela coragem, pela generosidade dos dois. Agradecer por vocês estarem aí nessa live hoje, compartilhando essa longa experiência de vocês com a gente. Dizer que amanhã temos mais uma live, agora com 2 alunos da terça-feira.
Então amanhã a live é com a Estrela, com a Melzinha, que é a professora da turma de terça, com a Bianca e com a Melina Antis, as duas maravilhosas. Então amanhã tem mais live para falar sobre o treinamento contínuo que o extensivo proporciona. O próximo extensivo começa dia 20 para quem vai fazer na terça-feira, dia 24 para quem vai fazer aos sábados. Se vocês quiserem entender essa magia do método do treinamento constante, saber o que é perception, análise de texto, overall, combinação, todas essas coisas que a gente falou aqui, venham. Que logo está começando o próximo ciclo. As vagas de terça-feira estão quase acabando, tem algumas por sábado. E aí, para finalizar, tem uma dica para quem está afim de fazer o curso. Vocês veteranos, deem aí a dica de vocês para a gente finalizar essa live. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é sempre muito rico, é sempre muito bom dizer que existe, na minha vida, existem 2 divisores de água. A primeira é a companhia que eu faço parte, com o Amado do Título, e a segunda, de fato, é o estúdio. Então, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa troca com vocês, meninas. Cara, uma dica, na verdade, nem sei se chega a ser uma dica, mas é um lugar de que real, venham conhecer, venham saber mais sobre o método, quem não conhece, sabe? Entender como funciona e, a partir daí, tirar suas próprias conclusões, assim, sabe? Eu acho que na vida é importante você conhecer e tirar base, e a partir dessa base você entende o que é bom para você e o que não é, mas você não vai poder fazer isso conhecendo, tirando suas próprias conclusões, assim. Então, venham com o coração aberto mesmo, porque é um lugar lindo, é um lugar cheio de amor, cheio de afeto, e muito possivelmente você pode gostar ou não, mas se de alguma maneira isso vai somar para a sua vida artística, não só artística, mas pessoal também, com certeza vai somar. Gente, o Vini já disse tudo. Eu tenho só para dizer para vocês, apenas venham. Assim, no mínimo vocês vão conhecer uma galera muito legal, entendeu? Então, assim, não tem como perder. E se ainda a gente ainda não convenceu depois de 1 hora de conversa, eu tenho mais um fator que pode te convencer. O cafezinho que o pessoal do EAI passa é um dos melhores cafés que eu já tomei na vida, juro. Vai por mim, o café é muito bom. Então, no mínimo, vá pelo café. Muito bom. E quem estiver no próximo ciclo no sábado vai poder acompanhar a continuação do processo. Está sendo incrível o que esses dois estão fazendo de decisão. Então ainda tem esse plus, né? Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. É isso. Estamos por aqui. Mandem mensagem no nosso WhatsApp. O link do WhatsApp está na bio aqui do perfil do estúdio. Se vocês quiserem mais informações sobre o extensivo ou sobre qualquer outro curso. Estamos aí, né? Estamos aí o ano inteiro. Tem extensivo o ano inteiro. Eu sou tem suspeita. extensivo, tem desafetado, tem personagem, tem Honda. Eu sou garota propaganda. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum curso, já fiz. É isso aí. Estamos aí o ano inteiro, o tempo todo, para todos os gostos. Então, venham que a gente vai adorar receber todos vocês. Obrigada, Vini, obrigada, Lu. Obrigada, gente. Amei. Beijo enorme. Tchau. Beijo.